Olá, seja bem-vindo ao canal. Iremos dar continuidade com o curso de Matemática do Ensino Médio. Hoje, continuando ainda com o conteúdo conjuntos, vamos trabalhar com conjuntos iguais, subconjuntos e outras coisas a mais. Antes de começar a aula, eu gostaria que você desse aí um like no nosso vídeo, compartilhasse em suas redes sociais e também se inscrevesse no canal. E não esqueça de clicar no sininho para que qualquer vídeo novo que apareça no canal, você seja o primeiro a ser informado. Beleza, então vamos aqui. Curso de Matemática do Ensino Médio. Conjuntos. A gente já teve uma aula introdutória sobre conjuntos, né? E hoje nós vamos trabalhar com conjuntos iguais. Já está dizendo conjuntos iguais. Então significa que os conjuntos são iguais. Não tem o que discutir, né? Então dizemos que dois conjuntos ou dois ou mais conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Exemplo 1. Nós temos aqui no exemplo 1 o conjunto A e o conjunto B e conjunto C. Então veja só, no conjunto A eu tenho os elementos 1, 2 e 3. No conjunto B eu tenho os elementos 3, 2, 1. Mas se a gente colocar na ordem, eu tenho 1, 2 e 3. Então, são os mesmos elementos. No conjunto C, eu tenho os elementos 1, 2, 2 e 3. Então, veja só. Se cada número aqui representasse uma pessoa, por exemplo, porque às vezes você vê que aqui tem 2. Mas eu poderia representar aqui como, por exemplo, Maria, Fernanda e Antônia. Então, aqui seria a Antônia, aqui seria a Fernanda e aqui seria a Maria. Seriam as mesmas pessoas. Então, veja que nesse terceiro conjunto, o 1 seria a Maria, o 3 seria a Antônia e aqui a Fernanda estaria ocupando 2 vagas. Ou seja, não importa a quantidade de elementos repetidos. O que importa é que são os mesmos elementos. Quem são os números pertencentes a esses conjuntos? 1, 2 e 3. Então, esses 3 elementos, eles aparecem nos 3 conjuntos. Portanto, então, eles são iguais. Não importa se está repetindo ou não. O importante é que são os mesmos elementos. Vejamos aqui no exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, que tem as mesmas letras como elementos, A, B, C, né? Então, esses dois aqui, ou seja, o A é igual ao B. Lá em cima, no primeiro exemplo, que eu não coloquei, o A é igual a B, que também é igual a C. Então, os 3 são iguais. No segundo exemplo, como eu estou mostrando agora, nós temos 2 situações diferentes. O C e o D, eles são iguais, já eles são diferentes de A e B. Então, apenas o conjunto A e B são iguais, e aqui o conjunto C mais o conjunto D também são iguais. Lembra que eu falei que não importa a quantidade de vezes que os elementos se repetem. Certo? Muito bem. Então, isso aqui é conjuntos iguais. O que seria conjuntos iguais numa sala de aula? Não tem como repetir, porque cada sala ela contempla alunos diferentes. Então, eu não poderia dizer que o primeiro A é igual ao primeiro B, porque os alunos são diferentes. Agora, se trabalhar com a quantidade de elementos, aí eu poderia dizer que são iguais em relação à quantidade. Mas em relação à característica, porque cada pessoa representa um ser individual, um ser especial, né? Mas, se, por exemplo, se eu trabalhar como se fosse cadeiras, a mesma quantidade de cadeira numa sala, a mesma quantidade na outra, então eu poderia dizer que uma sala A também seria igual à sala B. Vamos para subconjuntos. O que são os subconjuntos? Subconjunto é algo que se tira de um principal, ou seja, algo que está se retirando de um outro. Então, subconjuntos são partes de um outro conjunto. Então, o que diz o seguinte, subconjuntos. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B
se todos os elementos de A também forem elementos de B. Então, isso aqui é uma condição para que um seja subconjunto do outro. Nós temos aqui como exemplo o conjunto A. Imagine que no conjunto A eu tenho os elementos A e B. E no conjunto B eu tenho os elementos A, B e C. Então, veja, diz lá em cima, o conjunto A também for elemento do conjunto B. Então, subconjunto, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também forem elementos de B. Veja só, observe que no conjunto A eu tenho os elementos. A e o elemento B. Então, veja que eles estão contemplados também em B. Por isso que eu coloquei aqui em cima, ó. Veja, está contido. Então, quer dizer, o conjunto A está contido no conjunto B. Porque o conjunto B tem A, B, C. O conjunto A só tem A e B. Então, veja, isso aqui, você lembra que aqui é representação por enumeração. Se eu for representar aqui usando o diagrama de Venn, por exemplo, então vamos lá, fechei. Imagine que o conjunto B é o conjunto maior. Eu tenho um conjunto A que é menor. Vou fazer assim. Veja que o conjunto A está dentro do conjunto B. Quais são os elementos que pertencem a A? É A e B. Quais os elementos que pertencem a B? Nós temos aqui já escrito o A, B e o C. Então, eu poderia dizer que estaria dessa forma representado usando o diagrama de Venn. E o conjunto A está contido no conjunto B. Eu posso dizer que A está contido no conjunto B. Esse símbolo aqui significa estar contido, tá? Ou então, eu poderia ainda dizer que B contém A, já que já é um outro símbolo que significa contém. Então, A está contido em B, quer dizer, o A está dentro do B. E nessa outra simbologia, né? Nessa outra simbologia aqui, significa o quê? Que B contém o conjunto A. Ou seja, está dizendo que o B tem o conjunto A dentro dele. Então, beleza? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, no segundo exemplo, pegamos um exemplo numérico agora. Veja só, eu já coloquei aqui em cima, não está contido. Então, eu vou ter que criar aqui um conjunto que não esteja contido. Então, veja, o conjunto A, eu tenho os elementos 2, 3 e 4. Já o conjunto B, eu tenho os elementos 4 e 5. Veja, não está contido. Então, já coloquei para criar um conjunto que não estivesse contido. Então, veja, será se A está contido em B? Vamos ver. O A tem 2, 3 e 4. Já o B só tem 4 e 5. Então, apenas o elemento 4 do conjunto A está contido no conjunto B. Mas o 2 e o 3 não estão. O conjunto B está contido no conjunto A? Também não. Veja só que eu tenho o elemento 4 que está contido em A, mas o 5 não está. Então, a situação aqui é essa, não está contido. Nem A está contido em B e nem B está contido em A. Como eu poderia representar usando o diagrama de Venn? Opa, ficou meio esquisito. Vamos lá, diminuir aqui, fica melhor. No conjunto A, vou representar logo o conjunto A. Eu tenho os elementos 2, 3 e 4. E no conjunto B, eu tenho os elementos 4 e 5. Então, tá vendo? Tem um elemento que está nos dois conjuntos. Então, eu vou escrever dessa forma. Quem está nos dois conjuntos? O 4. Tá? Então, quais são os elementos que estão no conjunto A? O 2
o 3, já está aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Então, veja que está dentro do círculo A. Quem está no círculo do B? Eu tenho aqui, ó, quais são os elementos? 4 e 5. Portanto, está havendo aqui uma intersecção entre os dois conjuntos, né? E essa parte onde tem um número que se encontra nos dois conjuntos, a gente chama de intersecção, é um assunto a ser abordado mais tarde, nesta ou numa próxima aula. Então, eu poderia fazer o seguinte: nenhum está contido no outro. Então, eu posso dizer que A não está contido em B e também posso dizer que B não está contido em A. Tá? Teria outras relações? Eu poderia muito bem dizer que A não contém B e B não contém A. Então, seria uma outra relação. Como o espaço é pequeno, então eu posso dizer isso, tá? Então, veja, o elemento 2 e o 3 não está em B. E se for ao contrário, eu posso dizer que o elemento 5 não está em A. Então, um não está contido no outro. E você vê que aqui eles formam uma intersecção, tem um elemento em comum. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 3, eu coloquei aqui a palavrinha, as palavras, né? São disjuntos. Então, para quem não sabe o que são disjuntos, já a gente vai tratar desse assunto. Quando que um conjunto é disjunto, quando que eles não são disjuntos, tá? Então, eu separei como exemplo para o 3 o seguinte conjunto. Eu tenho aqui o 1 e o 2, né? E tenho apenas o elemento 3 no conjunto B. Então, veja. Se você observar esses dois conjuntos, nenhum tem elementos que são em comum, ou seja, que pertence a A e também pertence a B. Então, como não tem, a gente diz que os conjuntos são disjuntos, tá? Essa palavra disjunto significa que nenhum tem o mesmo elemento, nenhum tem elementos em comum. Ou seja, um exemplo simples seria o seguinte: o aluno Antônio da turma A não é o mesmo aluno Antônio da turma B, e assim por diante. Ou seja, a pessoa não pertence a duas salas, e nesse caso o elemento aqui não pertence a dois conjuntos diferentes. Então, eu posso representar isso aqui usando o diagrama de Venn. Veja como ficaria. Quem é o conjunto A? Eu tenho os elementos 1 e 2. Beleza? Quem é o conjunto B? Então, diagrama de Venn, eu tenho apenas o elemento 3. Então, veja que cada um possui elementos totalmente distintos e um não pertence ao outro. E quando isso acontece, de não haver elementos pertencentes aos dois conjuntos, né, e elementos que não há intersecção entre eles, dizemos que A e B, nesse caso, A e B, eles são disjuntos. Eles são disjuntos, ou seja, representando o que a gente colocou aqui no início. Então, vamos para o exemplo 4. Exemplo 4. Lá no exemplo 4, trocando aqui de cor, nós temos os elementos, os conjuntos. Vamos lá, conjunto A e conjunto B. No conjunto A, eu tenho os elementos 1 e 2. E no conjunto B, eu tenho os elementos 1 e 2. Veja que os dois conjuntos têm os mesmos elementos, o 1 e o 2, pertencem aos dois conjuntos. Então, eu posso dizer que A está contido em B e B também está contido em A. Se eles são iguais, então essa informação só vai acontecer quando os dois forem iguais. Esse símbolo aqui, gente, não é letra C, não. Está contido, tá? B está contido em A e A também está contido em
B. Então, nesse caso, os conjuntos são totalmente iguais. Então, eu posso dizer que A é igual a B e B também é igual a A. Ou seja, é uma redundância, né? Porque se eu estou dizendo que A é igual a B, então B também é igual a A. E eu posso dizer ainda que um está contido. Eu posso dizer que B contém A e A também contém B. São várias relações que eu posso estar representando. Por quê? Tudo isso porque os dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Então, beleza, vamos agora para o tópico relação de pertinência e propriedade de inclusão. Então, vamos tentar colocar aqui os dois exemplos na tela. Diz o seguinte: relação de pertinência e relação às propriedades da inclusão. Então, vamos primeiro para a questão da pertinência. Veja, quando um elemento está em um conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. Então, para isso, eu coloquei aqui o conjunto F, já está escrito. Quem é o conjunto F? 0, 2, 4, 6, 8, né? E aí por diante. Veja que são os naturais pares, né? E a primeira situação que eu coloquei foi falando sobre o 2. 2, aí eu botei F, né? Aí disse assim, lê-se 2 pertence a F. Ou seja, colocar aqui o símbolo de pertence. Então, 2 pertence a F. Por que pertence? Ele está aqui, ó. Veja que ele está no conjunto. Então, ele pertence. O símbolo de pertence, esse é meio arredondado. Já a segunda situação, eu coloquei aqui o seguinte. 3, aí botei lá na frente. 3 não pertence a F. Então, como se escreve o não pertence? É o mesmo só que cortado. Então, a situação observe. Se aqui ele é os naturais, mas aqui é os pares. Então, o 3 não existe aqui. Vai ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? E assim por diante. Então, essa relação de pertinência, né? Estou mostrando aqui que o 2 pertence a F e já o 3 não pertence a F e mostrando como representar simbolicamente. Então, vamos para o segundo exemplo. Veja só. Na segunda situação, o texto diz: já entre conjuntos é errado usar relação de pertinência. Assim, utilizamos a relação de inclusão. Então, eu não posso dizer que um pertence ao outro, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o conjunto G. Lembre-se que lá acima nós temos o conjunto F. Então, eu coloquei, ó, observe na primeira situação. A primeira situação aqui. Eu disse que F, aí falta um símbolo a ser colocado, tem G. Aí a leitura está escrita. F está contido em G. Então, F está contido, ele não pertence, ele está contido. É o símbolo de continência, de estar contido, né? Então, F está contido em G. Por que F está contido em G? Veja, o conjunto G, ele é o conjunto de todos os naturais. Então, tá os pares e tá os ímpares. E o conjunto F, ele é só o conjunto dos pares. Então, o conjunto dos pares naturais está contido aqui dentro desse conjunto, que é bem maior, tá? Isso aqui, né, reticência significa que ele é infinito. Segunda situação. A segunda situação de G, aí falta o símbolo, né? Aí diz aqui, G não está contido em F. Por que G não está contido em F? G é um conjunto bem maior do que o conjunto F. Ele tem os pares e ele também tem os ímpares. Então, ele não pode estar contido no conjunto F. Então, a simbologia é essa. É o símbolozinho de estar contido com corte, né? Então, significa não estar contido. A última situação a ser colocada, subir um pouquinho, diz aqui, G contém F. Então, veja que o G, o conjunto G, ele tem todos os naturais, os pares e os ímpares. Já o conjunto F tem só os pares. Então, eu posso dizer que G contém F.
Então, veja, o símbolo é o mesmo ser incompridado, só que ao contrário, né? Então, esse símbolo aqui é contém, tá? Os outros aqui é está contido e o segundo é não está contido. Então, trabalhamos aqui a questão da pertinência e a questão da inclusão. E lembrar que é errado, né, usar a relação de pertinência. Dizer assim, por exemplo, o conjunto A pertence ao conjunto B. Isso é errado estar falando, tá? Então, vamos para o próximo tópico. Se você observar, eu coloquei aqui que a gente também ia trabalhar com as propriedades da inclusão. Então, vamos para esse tópico. Propriedade da inclusão. Nós temos aqui a propriedade da inclusão. Primeira propriedade, propriedade 1. Nós temos duas propriedades a ser trabalhada. O conjunto vazio está contido em A. Veja, não entenda essa linha como conjunto, tá? Eu quero que observe somente a escrita. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Ou seja, esse conjunto A aqui que eu estou colocando, ele representa qualquer conjunto. Tá? Ele representa qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio está contido no conjunto A. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o conjunto vazio, ele é subconjunto e ele está contido em qualquer conjunto. Por exemplo, uma sala de aula com alunos e professor é um conjunto. Se eu tiro o professor, fica só os alunos, é um conjunto e determinando a quantidade, ele é finito, né? Então, quando eu retirar os alunos e os professores em relação a pessoas, a sala é um conjunto vazio. Então, a sala estando vazia, ela é um conjunto que pertence ao conjunto geral, que no caso é a sala de aula, contemplando alunos e professores. Então, o conjunto vazio pertence a qualquer conjunto. Segunda propriedade. A está contido em A. A está contido em A. Então, veja só. Veja essa situação. O que isso aqui está querendo nos dizer? Está querendo dizer que o conjunto A, ele é subconjunto dele mesmo. Então, qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, um dos primeiros subconjuntos que existe no conjunto é ele mesmo, tá? Então, A está contido em A. Então, ele é subconjunto dele próprio. Então, são as duas propriedades que eu queria mostrar para vocês dentro da inclusão, né? A propriedade da inclusão, onde se trabalha com conjuntos. Coloquei aqui um exercitando a mente, né? Então, veja, eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Quem está no conjunto A? 5, 6 e 7, e no conjunto B, 6 e 7. Então, eu posso colocar aqui alguns símbolos que a gente usou aí na aula anteriormente. Se eu disser que o 7, aí tem um A. O 7 é elemento, o A é conjunto. Então, eu posso dizer que o elemento está contido ou pertence a quem? Eu vou dizer que está contido? Não. Eu vou dizer que ele pertence. Então, o 7 pertence a A? Pertence. Então, eu posso dizer que o 7 pertence a A. Então, o 7 é um elemento e ele está aqui, ó, no conjunto A. Letra B. 1 e B. B é conjunto e 1 é elemento. Então, no conjunto B não tem o elemento 1. Então, eu posso muito bem dizer que o 1 não pertence ao conjunto B. Tá? Vamos lá. Mas esse aqui que tem números, ó. Chamando a atenção logo para os que tem números. Números e letras. Então, a letra representa o conjunto B. E o 4 representa um elemento. Aí eu pergunto, o 4
está no conjunto B? Não está. Então, se ele não está, eu posso dizer que 4 não pertence a B. Vamos aqui para a letra C agora. Eu tenho a letra B e eu tenho a letra A. Então, aqui agora é de conjunto para conjunto. Não usa relação de pertinência. Eu já vou usar outros símbolos a ser representado. Então, veja, B está contido em A? Aí eu olho. O B tem 6 e 7. Está no A o 6 e o 7? Está. Então, eu posso dizer que B está contido em A. Observe que no conjunto B tem um 6 e o 7. E no conjunto A também tem eles dois. Então, B está contido em A. Vamos aqui para a letra D. Nós temos dois conjuntos também. A pergunta se repetiu, né? B está contido em A. Eu posso dizer que B está contido em A. Se repetiu. Eu poderia ainda dizer o quê? Somente essa opção. Eu não posso dizer que contém, ao contrário, né? Então, B está contido em A. Então, as letras se repetiram. Eu poderia usar uma outra simbologia. Eu poderia dizer que B é diferente de A, né? Poderia dizer ainda isso. Mas vamos lá para a letra F. Letra F. Então, A e B. A pergunta é A e B. Então, o que eu posso usar aqui? No A eu tenho 5, 6 e 7, no B eu tenho 6 e 7. Então, eu posso dizer que A contém B. Eu posso dizer que A contém B, mas eu ainda poderia dizer, eu vou repetir aqui do lado, o A e o B, eu ainda poderia dizer que A é diferente, né? A é diferente de B, né? Eu poderia dizer isso ainda. A contém B. Então, se fosse ao contrário, eu poderia dizer que B está contido em A. Mas, nesse caso, eu poderia dizer ainda que eles são diferentes. Então, nesse caso, a relação que nos importa é a relação da atividade. Tá? Então, beleza? É apenas para refrescar aí a mente de vocês. Vamos para conjunto das partes. Conjunto das partes, né? O que seria o conjunto das partes? Tá dizendo aí, ó. Vou trocar aqui a cor. Muito bem. Seja o conjunto A, o conjunto das partes de A. Então, eu vou retirar as partes do conjunto A. Representado por P e entre parênteses A. Quer dizer, o conjunto P, que é a parte de A. É o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o conjunto A. Quem é o conjunto A? São os elementos A e B. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é todos os subconjuntos do conjunto A. Então, quem são esses conjuntos? Eu posso, lá aqui na parte anterior, a gente pode observar na propriedade que o conjunto A está contido em A e o conjunto vazio está contido em A. Ou seja, o conjunto é subconjunto dele próprio e o vazio também é subconjunto dele, tá? De qualquer conjunto. Então, eu já tenho dois a representar. Veja, o primeiro conjunto que eu posso representar, o primeiro seria o seguinte. Seria o conjunto A e B. Qual seria o segundo? O segundo seria somente A. Qual seria o terceiro? Seria somente B. E está faltando apenas o conjunto vazio. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto subconjuntos, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto subconjuntos. Então, veja, aqui seria aquela representação da propriedade que A, né, o A está contido em A, e aqui seria aquela propriedade que o conjunto vazio faz parte de qualquer conjunto. Então, se você observar,
nós temos 4 subconjuntos a partir desse conjuntinho aqui que tem 2 elementos. Então, como aqui diz que o conjunto das partes é PA, escrito assim, então eu posso representar isso aqui assim. Esse conjunto eu poderia primeiramente colocar aqui o conjunto A, B, separar com vírgula, o conjunto A, depois o subconjunto B e por último aqui o conjunto vazio. Então, o conjunto das partes desse conjunto é esse conjunto P, né, que está representando as partes do conjunto A. Então, veja que 2 elementos se transformou em 4 subconjuntos. É o vazio, ele mesmo, né, ele é mesmo o subconjunto dele próprio, e mais o subconjunto, se separando aí as letras. Então, vamos lá. O último tópico da aula, né, de hoje, nós temos aqui número de subconjuntos. Como é que eu vou saber o número de subconjuntos de um determinado conjunto? Tipo, eu dei um conjunto e eu já quero saber a quantidade de subconjuntos que ele vai ter. É bem simples, né? Observe o texto aqui em cima, o que diz. Se R possui n elementos, então o número de subconjuntos de R é 2 elevado na n. Então, 2 elevado ao expoente n, que o expoente n representa a quantidade de elementos que o conjunto possui. Então, nesse caso, eu posso dizer que esse conjunto R, ele é 2 elevado na 3. Por que na 3? Porque eu tenho 3 elementos no conjunto. Então, vamos lá. 2 elevado na terceira é igual a 8 subconjuntos. Né? A 8 subconjuntos. Então, como é que a gente pode provar que isso é verdade? Então, a gente vai escrever. Observe, aqui no tópico anterior, a gente fez os subconjuntos, ou seja, o conjunto das partes, né? Conjunto das partes. Então, da mesma forma, a gente pode tentar fazer aqui para poder ilustrar, para ver se isso aqui é verdade. Então, veja, o conjunto R, eu posso escrever quais subconjuntos dele? O 1, o 2, o 3, é o próprio subconjunto. Eu posso escrever o 1 e o 2. Eu posso escrever ainda o 1 e o 3. Eu posso escrever ainda o 2 e o 3. Eu posso escrever ainda, já tem 1 e o 2, já tem 1 e o 3. Eu posso escrever agora o elemento 1 sozinho como conjunto. Eu posso escrever o 2 sozinho como conjunto. Eu posso escrever o 3 sozinho como conjunto. Está dando 7. E está faltando quem? O conjunto vazio. Então, veja que eu consegui formar aqui, né, 8 subconjuntos. Então, em vez de eu estar fazendo tudo isso, basta que eu pegue aqui 2 elevado à quantidade de elementos que o conjunto possui, que eu já vou saber a quantidade de subconjuntos, né? Então, beleza? Esta foi nossa aula que envolveu o conjunto das partes, subconjuntos, conjuntos iguais, né? Então, você gostou aí do vídeo? Dá um likezinho, compartilhe nas suas redes sociais e também se inscreva no canal para ter acesso aos nossos vídeos. E não esqueça de clicar no sininho para que todo e qualquer vídeo que seja postado no canal, você seja o primeiro a ser avisado. Bom estudo e até a próxima.